A polícia deve ouvir as vítimas do avião que caiu em São Paulo na última sexta-feira, né? Nessa semana, as pessoas que estavam ali ao redor na avenida Barra Funda quando a aeronave despencou e explodiu. Vou conversar com o Misael Mainetti, que vai trazer os detalhes para a gente e contar o que se sabe até agora, qual linha de investigação, o que se tem de informação. Fala aí, Misael, conta para a nossa audiência. A gente fala ao vivo aqui do 23º Distrito Policial em São Paulo. Muito boa tarde, Evandro, e para todo mundo que acompanha o 13 em 1. E nesta semana, mais especificamente na quarta-feira, as testemunhas, né, as vítimas que sofreram aí em relação a esse avião, né, o avião caiu e atingiu o ônibus. Então, as vítimas que estavam dentro desse ônibus devem ser ouvidas na quarta-feira. Por que só quarta-feira? Justamente por causa do dano psicológico. Foi o que me disse o delegado que está cuidando desse caso. Eles estão dando um tempinho, né, para as pessoas se recuperarem aí desse trauma. Uma delas ainda está no hospital, de acordo com o que eu consegui apurar, e hoje a gente encontrou, por coincidência, uma das vítimas que estava no ônibus, é o seu Antônio Eduardo Teixeira Guerra, ele que é vendedor de consórcios. Ele me contou que estava, né, no ônibus, de repente um grande barulho, uma explosão, ele bateu, né, com o rosto no ônibus e perdeu todos os dentes. Ele veio aqui justamente para fazer o boletim de ocorrência de novo. Ele já tinha feito online, mas decidiu registrar outro boletim de ocorrência e ele quer ser ouvido, inclusive, né, para pensar aí numa possível indenização daqui para frente, enfim, para acompanhar o caso e oficializar, deixar o nome dele registrado. A gente gravou uma entrevista agora há pouco com o seu Antônio. Acompanhe. Hoje eu vim aqui porque no dia que o avião bateu atrás do ônibus, eu fui o primeiro a sair. Eu saí na porta que dá para a rua, não na porta do corredor, né? Quando eu saí, eu estava dentro do ônibus sentado no banco, em frente à cobradora, né? Que tem a catraca. Aí quando eu ouvi aquele grito, eu pensei assim, o que será que está acontecendo aí? Mais ou menos assim, né? De repente eu pus a mão aqui, que machucou, e quando voltou, meus dentes caíram aqui de baixo. O de cima eu uso o próximo, mas está em casa, né? Não quebrou em cima, embaixo. 4 dentes foi, né? Aí o que aconteceu? Aí eu, abre a porta, eu estava meio atordoado, eu saí pela rua assim, dei a volta por trás. Eu lembro que eu olhava no ônibus e eu vi o vidro traseiro, um fogo vermelho. Na minha cabeça eu pensei, nossa, acho que o ônibus está pegando fogo no motor. Nem imaginar que era avião, que era nada. Quem vai imaginar um negócio desse, né? O que acontece a partir de agora, né? O 23º Distrito Policial, né, aqui de São Paulo, precisa acolher todos esses depoimentos dessas vítimas que estavam dentro do ônibus, muito possivelmente de testemunhas também. Em seguida, todos os laudos possíveis aí que a Força Aérea Brasileira, por meio do CENIPA, que é a instituição que faz toda essa investigação, vai ceder para aí sim, né, conseguir ter aí um laudo mais específico e aí sim encaminhar tudo isso para a Justiça. Até agora, né, o caso foi registrado por esse motivo, o caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. E relembrando, o que aconteceu foi na última sexta-feira, na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, em São Paulo. O piloto tentou fazer um pouso ali forçado, né? O caso foi registrado também como acidente aéreo, está sendo investigado como acidente aéreo, mas a principal suspeita é que ele tenha tentado pousar e aí, infelizmente, colidiu ou explodiu, atingindo esse ônibus que pegou fogo. Essas duas pessoas que estavam dentro da aeronave perderam a vida e as vítimas, né, foram encaminhadas para o hospital, mas todas, felizmente, passam bem. Adiciono aqui mais uma informação que saiu ontem, que a empresa Marte Updates, que é responsável pela manutenção desse avião que caiu na semana passada, ela possui um histórico de problemas e também é suspeita de falhas que podem ter causado outros acidentes, inclusive. Então, isso também passa a ser investigado agora pela Polícia Civil e pelo CENIPA, que é o órgão aí da Força Aérea Brasileira. A gente segue acompanhando bem de perto esse caso também.
Evandro. Obrigado pelas informações, Misael Mainetti. Deixa eu só chamar o Gustavo Segré rapidamente para um comentário pontual sobre essa situação. Segré, porque quando a gente fala da aviação comercial, há um controle muito grande para impedir que acidentes aconteçam. Mas quando a gente fala da aviação particular, a gente tem visto muitos casos, né, agora nos últimos meses. Você acredita que haverá necessidade de um controle maior de empresas que hoje lidam com essas aeronaves, que oferecem manutenção, ou a maneira como as pessoas adquirem e utilizam aeronaves de maneira particular? Pode ser, no caso desse jovem, 42 anos, o Márcio Carpena, ter sido uma pessoa que se deu bem na sua profissão. Ele já tinha um avião, lembrando a nossa audiência, esse avião estava parado no aeroporto Salgado Filho. Quando vem a Sengentes, esse avião ficou inoperante, o seguro pagou, e aí ele compra esse avião King Air, que tinha mais de 30 anos. De qualquer maneira, o que consta na aviação não é a idade do avião em si, senão a manutenção que esse avião tem, mesmo que tenha metais que podem ter alguma fadiga. E até onde sabemos, as manutenções desse avião estavam em dia, senão a ANAC não te libera para você utilizar, mesmo que seja da aviação privada, ou seja, não com uso comercial, senão para uso dele. É o caso desse advogado. Então, me parece que é uma conjunção claro, de acidentes que a gente observa, mas quando nós observamos estatisticamente, a aviação continua sendo a forma mais segura de se locomover de um lugar para o outro.